levanta-te e vai. O Senhor Jesus, olhando para aquele homem, falou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ora, aqueles 9 homens leprosos, ex-leprosos, né, porque agora estavam curados, tiveram atitude, tiveram fé, acreditaram no Senhor Jesus, podemos dizer assim. Eles foram lá: não, o Senhor Jesus vai resolver nosso problema. Mas eu quero te falar, meu querido ouvinte, o Senhor Jesus tem muito mais para te oferecer. O Senhor Jesus quer te salvar. Ele quer te salvar. Olá, irmãos, boa noite. Nós temos aqui a oportunidade de falar uma porção da palavra de Deus, e com certeza você que está aí, né, do outro lado, tem a oportunidade também de meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Então nós vamos estar vendo algumas questões aqui. Vamos lá em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. Então vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse-lhe: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, nós temos aqui mais um relato, né, da rotina do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa história aqui, o Senhor Jesus Cristo estava na sua jornada, caminhando, e resolve passar por Samaria. E o interessante aqui, meu querido ouvinte, é o primeiro verso aqui, né, o verso 11 da nossa leitura: indo ele a Jerusalém. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. E o que nós podemos entender aqui, identificar, indo ele, foi a vontade, o desejo, o querer do nosso Senhor. Então aqui cabe uma observação: Deus quis vir ao nosso encontro, o Senhor Jesus quis estar conosco, ele quis passar, por Samaria, ele quis ir para Jerusalém. O Senhor, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, quis vir ao nosso encontro. E eu não posso deixar aqui de lembrar do verso lá de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, onde diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E esse é o objetivo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Meu amigo, talvez você ainda não prestou atenção na sua vida, talvez você possa estar pensando: mas quem são esses pecadores? Talvez você possa estar pensando assim: eu sou tão bacana, eu sou tão pagador dos meus impostos, eu faço tanta coisa boa para as outras pessoas, será que eu estou nessa classe de pecadores? É isso que a Bíblia nos apresenta. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Pecadores como eu, pecadores como você. E a Bíblia nos apresenta que todos pecaram, todos falharam,
mas não tem nenhum, não tem, todos pecaram. E é sobre isso que nós vamos conversar. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, e esse é o objetivo de nós estarmos aqui, e é por isso que você está ouvindo mais uma vez essa mensagem. O Senhor Jesus Cristo quer que você saiba que você é um pecador, mas o Senhor Jesus Cristo também quer que você saiba que ele veio salvar o pecador, e isso faz toda a diferença, porque a Bíblia nos apresenta o problema, mas também nos mostra a solução do problema. Então vamos continuar aqui no nosso texto, lá em Lucas capítulo 17, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Olha, nós temos aqui uma outra observação. Samaria era inimiga dos judeus. De certo modo, os judeus, historicamente, eles odiavam os samaritanos. E diversas questões envolviam, de natureza de costume, de natureza religiosa, mas os judeus não gostavam dos samaritanos. Ora, o que Jesus Cristo, sendo judeu, foi fazer logo numa vila de samaritano, numa vila de inimigos dos judeus? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente para conversar com os inimigos. Jesus Cristo veio justamente para confrontar-nos com a nossa realidade, porque não só samaritano, mas todos nós, devido ao nosso pecado, nós se fizemos inimigos de Deus. E essa é a nossa condição. Não somente o samaritano, não somente o judeu, mas toda a humanidade é inimiga de Deus, despreza a vontade de Deus, não quer saber de Deus. E isso a gente observa ao longo da história. E você pode perceber na sua vida quantas ações que você sabe que é contrária à vontade de Deus, sabe que não agrada a Deus, e mesmo assim você realiza. Jesus Cristo não veio para ser inimigo de samaritano, Jesus Cristo não veio para ser inimigo dos gentios, nem muito menos ser amigo só dos judeus. O objetivo da mensagem do Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então vamos continuar aqui no nosso texto, E na sua caminhada, o Senhor Jesus aqui no verso 12 encontra 10 homens leprosos. 10 homens leprosos. E isso vai realmente mudar o curso aqui da história, porque aqueles homens, eles estavam passando por um grande problema. A lepra, assim como no passado e também hoje no presente, você tem um tratamento muito pesado, muito grande com o uso de antibiótico, mas até hoje, ela é um grave problema. E no passado, então, nem se fala. O leproso era excluído da sociedade, o leproso era colocado à parte, não tinha espaço em uma sociedade para o leproso. E aqueles homens, não sabendo mais o que fazer, talvez já tinham gastado toda a sua riqueza, toda a sua forma de tentar sanar aquele problema. Eles vão buscar uma solução. Olha, está passando aqui alguém famoso, com certeza ele curou em tal lugar, ele deu pão para tal pessoa, ele restaurou a saúde, ele ressuscitou mortos. Quem sabe, como uma última chance, o último suspiro, nós vamos lá e vamos tentar resolver o nosso problema. Quem sabe? Porque naquele momento, podemos assim dizer, a fama do Senhor Jesus, ele estava muito grande. Todos naquela região e muito longe, fora daquela região, conheciam ou já tinham ouvido falar quem era Jesus Cristo. Talvez, meu amigo, você possa também estar na mesma situação. Você sabe que está cheio de problema, sabe que muitas vezes a sua vida não está legal, é problema muitas vezes emocional, problema financeiro, problema de saúde,
e que você já procurou e não vê mais solução. Ah, mas você ouviu falar, né, que talvez indo na igreja pode resolver o seu caso, talvez sentando nos bancos de uma determinada congregação pode resolver seu caso, ou até mesmo você já ouviu falar que determinado pastor A ou B pode resolver seu caso. Ah, e ouviu também falar que Jesus Cristo pode resolver seu caso. Foi o que aqueles homens pensaram, 10 homens leprosos. Não tem jeito para a gente, nós vamos procurá-lo, porque agora é a oportunidade que nós temos de resolver nosso problema. E eles foram ao Senhor Jesus. Ponto para eles. Foram na pessoa que realmente poderia resolver não só aquele problema, mas todos os seus problemas. E eles foram, tomaram uma atitude, saíram da inércia. E eu quero convidá-lo, meu querido ouvinte, a sair desse estado de paralisia e tomar uma atitude. Foi o que aqueles homens fizeram. Foram em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mestre, tem misericórdia de nós. E essa frase, né, ecoou naquele cenário ali. Tem misericórdia de nós. Eles foram a quem realmente poderia resolver os seus problemas. Bom, mas aqui nós temos um detalhe. O Senhor Jesus não o desprezou, o Senhor Jesus não tratou como sendo um homem qualquer. O Senhor Jesus respondeu aos seus anseios. Vejamos aqui o verso 14. E ele vendo, disse-lhe, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Interessante isso aqui. Eles tomaram uma atitude. Procuraram o Senhor Jesus. E eu quero te falar um quarto ponto aqui, né? Já vimos aí a própria atitude do Senhor Jesus em passar pelo meio ali de Samaria. O Senhor Jesus dentro na aldeia de leprosos, né? Onde você tinha ali uma aldeia de samaritano, onde estavam presentes aqueles leprosos. Aqueles homens tomaram uma atitude e agora aqueles homens têm fé. Eles tiveram, né, muita fé. Por quê? Porque eles não estavam curados, mas eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. Né? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ora, só aconteceu esse milagre porque eles tiveram fé. Eles realmente estavam com a fé, queriam ser curados. E foram curados. Esse é mais um milagre, né, dentre tantos que nós podemos citar, que o Senhor Jesus Cristo fez na vida daqueles homens, né? Mostrai-vos ao sacerdote. E eles foram curados. Né? E aqui nós cabe novamente mais uma reflexão. Muitas pessoas olham o Filho de Deus, olham o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes como um amuleto, como alguém para resolver seus problemas, como alguém para resolver suas dificuldades, né? Querem o Senhor Jesus para resolver suas dívidas, para ter solução nas suas escolhas ruins. Outros querem o Senhor Jesus quando a coisa vai mal, e aí sim eu vou invocá-lo. Mas enfim, aqueles homens alcançaram, está aqui, né, ficaram limpos. Aquele problema da lepra foi resolvido. Né? Mas a história não acabou aqui. E é sobre isso que eu quero que você pense. Será que o Senhor Jesus Cristo realmente veio ao mundo só para curar leprosos? Então vamos voltar ao nosso verso lá de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu quero que isso esteja muito claro na sua mente. O propósito de Jesus Cristo vir a esse mundo não foi resolver suas dívidas, não foi resolver seu problema de saúde, não foi resolver a sua inimizade no seu lar. Ele resolve,
mas o propósito do Senhor Jesus Cristo foi salvar pecadores. Salvar pecadores. E agora nós vemos um quantitativo aqui muito triste. Por quê? Porque nós temos aqui um deles, versículo 15, e um deles, somente um, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Somente um. Ah, meu querido, que estatística mais triste que nós vemos nos nossos dias, que vemos nos dias passados. Essa estatística mostra o tamanho da ingratidão da humanidade. Né? Apenas um foi grato, apenas um voltou para agradecer, apenas um veio a glorificar a Deus em alta voz. Né? Nós temos essa outra parte da história, essa outra parte que a Bíblia nos revela aqui no versículo 15. E um deles, apenas um. Meu querido, agora cabe uma reflexão, né? Mais uma. Você está em qual grupo? No grupo dos 9 que ficaram felizes e contentes e foram embora para suas casas, né? Encontrar com as suas famílias, voltar à sociedade, a viver suas vidas com a pele agora curada. Ou você está no grupo daquele um que voltou glorificando a Deus em alta voz. Né? E aí o verso 16 continua: e caindo a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Aquele homem, mesmo sabendo que os judeus não gostavam deles, aquele homem sabendo que tinha uma história de inimizade, mas aquele homem tinha o coração agradecido. Ele entendeu que o benefício que ele teve, ele não merecia, mas agora ele estava com um grande benefício e que ele precisava ir lá falar, agradecer ao Senhor Jesus. Ele não sabia o que seria da história. A história estava sendo construída, mas a minha postura é de gratidão. Infelizmente, nós temos inúmeras pessoas que não reconhecem isso. E essa estatística, 9 pessoas não reconhecem, apenas uma reconhece os benefícios. A Bíblia nos mostra isso. E qual é o maior benefício? Nós já temos lido. Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Salvar os pecadores. Ah, meu querido, você pode pensar assim, talvez o maior problema seja inimizade no meu lar, seja problemas, de dívidas, seja problema de saúde, mas eu quero te apresentar o seguinte, que o maior problema do ser humano é o inferno. A Bíblia deixa isso muito claro, porque nós temos um salário que iremos receber, e esse salário é o produto do pecado, e o salário do pecado é a morte. E essa morte eterna, essa separação eterna, é um lugar terrível que a Bíblia nos apresenta. A morte é ficar para sempre afastado de Deus. E esse afastamento de Deus, a Bíblia nos mostra, esse distanciamento. Nós estamos na época do distanciamento social, Mas quantas pessoas não querem saber de Deus? Querem distância de Deus nessa vida e na eternidade. Quantas pessoas disseram não ao Senhor? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de agradecer as bênçãos, de agradecer muito obrigado pelo dia, muito obrigado por ver esse mundo, muito obrigado pela salvação, mas não fizeram. É o caso daqueles 9 ex-leprosos. Eles foram embora. Está tudo bem com a minha vida, não tem mais falta de nada, eu agora vou conseguir conquistar aquilo que eu tenho interesse. E assim vão levando as suas vidas e não param para pensar que em breve, cedo ou tarde, estarão na eternidade, longe de Deus ou perto de Deus. Meu querido ouvinte, você que está aí,
olhos atentos aí a que nós estamos falando, como estará a sua eternidade? Onde você vai estar? Com Deus ou sem Deus? Sabe por quê? Cabe aqui um pensamento. Olha o que o Senhor Jesus falou. Verso 17. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Talvez essa pergunta cabe a você. Quantas bênçãos você já recebeu na sua vida? Mas será que você já parou para agradecer a Deus? Será que você já veio glorificando a Deus em alta voz? Será que você já veio de joelho pedir, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me oferecido e principalmente pela salvação? Verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Agora, o verso 19, podemos dizer assim, né, encerra com chave de ouro. Levanta-te e vai. O Senhor Jesus, olhando para aquele homem, falou, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ora, aqueles 9 homens leprosos, ex-leprosos, né, porque agora estavam curados, tiveram atitude, tiveram fé, acreditaram no Senhor Jesus, podemos dizer assim, eles foram lá, não, o Senhor Jesus vai resolver nosso problema. Mas eu quero te falar, meu querido ouvinte, o Senhor Jesus tem muito mais para te oferecer, o Senhor Jesus quer te salvar, Ele quer te salvar. Ele quer te tirar desse lugar tão terrível. E a Bíblia nos apresenta que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Coisas terríveis. Como tem pessoas indo para o inferno. Sabe por quê, meu querido? Porque simplesmente não querem aceitar a salvação dada por Deus. Não querem aceitar o presente de Deus. Querem, às vezes, o Senhor Jesus só como um amuleto, algo ali que ele pode usar, né, nas horas de necessidade. Não querem saber do Senhor Jesus. Estão como os 9 aqui. Foram embora. Ah, eu estou curado. Beleza, valeu, viu? Estou indo, valeu, tchau, fui. Muitos estão assim. Talvez, meu querido ouvinte, você está nessa situação, já ouviu falar tantas vezes do Senhor Jesus, mas, amanhã é um novo dia, obrigado. Mas amanhã eu toco a minha vida do jeito que eu quero. Não quer saber do Senhor Jesus na sua vida. Não quer saber de crer no Senhor Jesus de verdade. Não quer saber de agradecer ao Senhor. Né? E aqui mostra, a tua fé te salvou. Apenas um ouviu. Apenas um. Eu quero ler lá em Salmo, olha o que o salmista fala lá em Salmo 116, né, versículo 12 e 13, Salmo 116, versículo 12 e 13. O salmista reconhece os benefícios que o Senhor dá em sua vida. Salmo 116, verso 12 e 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista faz essa pergunta. Que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ora, meu querido ouvinte, são inúmeras bênçãos, mas a maior bênção, o Senhor Jesus convida você a morar no céu com Ele. Esse é o presente de Deus. Deus quer que você vá morar na casa dEle. É isso. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer que você more no céu. O Senhor quer que você ande em ruas de ouro. E foi por isso que Ele veio. E o salmista declara, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou dar ao Senhor? E Ele responde aqui, né, no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista fala, olha, eu vou tomar uma postura de aceitar a salvação, eu vou crer nessa salvação, porque realmente a salvação em Jesus Cristo, ela é a única escolha que faz diferença na sua vida. Sabe por quê, meu querido? Aqueles leprosos, né, com a pele tão bonita,
ex-leprosos, né? Reconstituíram a pele, ficaram perfeitos ali. Eles morreram, eles pereceram. Tantas pessoas preocupadas com inúmeras situações na vida, pereceram, chegaram ao seu fim. Não importa, vão durar mais 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas a morte vem para todos. E novamente volta aquela pergunta: aonde você, meu querido ouvinte, estará na eternidade? O salmista pode dizer aqui, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, né? O nome do Senhor. Então, para finalizar, pense nisso. Qual grupo que você vai estar? Dos 9 que se aproveitaram ali, foram curados, tiveram fé, tiveram atitude, até certo ponto, ou daquele que veio e agradeceu ao Senhor? Qual desses 2 grupos que você vai estar? É uma escolha. E agradecer, aceitar o presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, é uma escolha. E que você, meu querido ouvinte, possa fazer a melhor escolha da sua vida. E sabe qual é a melhor escolha? Crer no Senhor Jesus Cristo, aceitar a salvação do Senhor, né? Porque só Ele vai te dar muito mais do que você imagina. Não estou falando de bens materiais, não estou falando de você ser um mega multimilionário, bilionário, não é nada disso, mas você ter a certeza de morar eternamente com o Senhor. Porque, meu querido, a nossa vida aqui é curta. Quantas pessoas você já conheceu, viveu 40, 50, outros vivem menos. A nossa vida aqui é frágil, né? Uma gripe nos leva embora. Nós estamos vivendo esse período aí ruim de pandemia. Quantas pessoas aí, por causa às vezes de vamos dizer assim, né, uma pequena partículazinha, as suas vidas estão sendo ceifadas. Então essa fragilidade da vida, ela é real. E aonde você estará na eternidade, né? A Bíblia fala lá em Atos 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, né? Pelo qual devamos ser salvos. Que você possa meditar e que tome uma decisão, e que seja uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e que seja uma decisão daquele que voltou e que agradeceu ao Senhor, e que está na glória. Aquele ex-leproso, naquele momento, ele ouviu da boca do Senhor Jesus Cristo, né? Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. O Senhor Jesus também quer falar isso para você. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Venha para o Senhor, aceite o presente de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.